Arrume-se comigo como nos velhos tempos. Faz muito tempo que eu não gravo Arrume-se comigo no formato longo e é uma coisa que eu fazia muito quando eu comecei o canal e até um pouco depois, e aí depois eu parei e aí hoje eu falei, simbora. Tô indo trabalhar, vou me arrumar pra isso. Não é um grande mousse, não é uma grande coisa, mas achei que a gente podia trocar uma ideia, porque a gente é amigas e a gente se gosta e a gente fica aqui trocando lério. Eu tenho algumas pessoas que eu acompanho que não são pessoas grandes, assim como eu, mas que me trazem um conforto, uma familiaridade. E eu sei que tem gente que tá aqui há muito tempo, desde que a vida era mais difícil, mais complexa. Não que ela anda muito fácil, eu tô passando por pouquíssimas e boas. Quem tentou sabotar meu 2026, parabéns, você foi genial. Mas seguimos firmes mesmo na tempestade, a gente precisa persistir para ver a vida clarear eventualmente. Recentemente eu tive uma conversa com o meu chefe e eu tava falando pra ele, não, no final tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E não era nem sobre a minha situação, era sobre uma situação de trabalho. E ele falou uma coisa que a mãe dele falava pra ele e que, assim, marcou muito. Eu acho que eu vou pensar nisso pro resto da minha vida. Ele falou que a mãe dele falava pra ele que tudo vai dar certo no final. E se não deu certo ainda, é porque não é o final. Então, tudo vai dar certo no final, gente. E simbora. Pro look de hoje, eu pensei em um look bem básico. É uma calça jeans básica, um colete não tão básico, que esse daqui meus chefes falam que é o colete do Aladdin, e uma blusinha, tomara que caia, branco, pra deixar neutro, enfim. Aí eu vou colocar anéis, acessórios, muito olho, muita prata. Ó, ficou assim a palhaçada, por enquanto. E agora vamos para a maquiagem. Sim, não vai ser uma grande maquiagem, mas vamos pra cá. Ontem eu fui visitar uma amiga que ela é minha ex-colega de trabalho e, tipo, cara, a gente não é super amiga de segredos íntimos e coisa e tal, mas é uma pessoa que eu tenho muito carinho e a gente não se via fazia muito tempo. E é uma pessoa que a gente faz essa manutenção esporádica, e quando a gente se vê é tudo, mas a gente não fica se vendo sempre. E é uma pessoa que eu já entendi que eu preciso bater na porta dela pra ela aparecer, mas tá tudo bem, porque vale muito a pena bater na porta dela. E foi tão gostoso ver ela, não porque foi gostoso, isso também, porque foi incrível, mas porque esse encontro conseguiu me conectar com uma parte minha que é tão importante e que não é todo mundo que consegue fazer com que eu consiga acessar. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu acredito que todo mundo tem um superpoder. Cada pessoa tem o seu. Cada amizade vai ter o seu, cada amor, cada pessoa. E pessoas despertam coisas diferentes na gente. A gente é uma pessoa para cada pessoa que a gente convive, né? E essa minha amiga em específico, ela traz o meu lado artista, o meu lado de conexão com a minha arte através do divino, vamos dizer assim, de um jeito meio tchelelê. E aí a gente tava conversando e a gente tava pensando sobre uma timeline assim muito complexa de fatos e coisas, porque a gente realmente não se via há muito tempo, mas a gente se conhece há muito tempo, a gente se conhece desde 2019, e a gente tava conversando e ela lembrou de uma situação de uma vez que a gente foi almoçar juntas e a gente ficou na rua olhando as plantas no nosso caminho, e ela falou que ela tinha até foto disso, e eu fiquei tipo, não lembro disso, e aí quando ela me mostrou eu lembrei. E foi um passeio tão gostoso que a gente fez naquela época que eu nem lembrava, e aí quando ela me mostrou eu lembrei. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando ela me mostrou isso, me deu uma sensação muito grande de que eu sempre fui eu e que eu sempre tô aqui. E que a gente precisa fazer esse resgate de encontrar a gente, mesmo que a gente sempre esteja aqui. A gente precisa sempre lembrar de resgatar a gente mesmo, porque senão a gente vai passando pela vida de uma forma que não é a gente, que é uma forma que nos foi condicionada, que a vida nos condiciona pela rotina, por milhares de coisas, pela falta de fé no futuro, por causa de problemas e desgastes e etc. E às vezes a gente tem que retomar essa pulsão
que é tão nossa e que às vezes a gente se desencontra, sabe? E eu sei que essa ideia tá ficando até já meio furada, porque eu sempre tô falando isso sobre esse encontro com a gente mesmo, quanto isso é importante. Mas é que cada vez eu percebo como realmente é importante e necessário e urgente a gente se encontrar como pessoa, como o que a gente quer pra gente, o que é importante realmente pra gente, não pro outro, e como a gente quer se colocar pro mundo, e como a gente quer estar no mundo, sabe? E isso realmente tem sido muito urgente pra mim, me entender como pessoa, entender quem eu quero ser e entender o que eu já sou e eu quero emanar como eu sou e larará. Eu sinto que esse ano tá sendo um ano bem importante pra mim. Ano passado também foi, mas esse ano tem sido um ano desafiador que tá me fazendo ir de encontro com problemas do passado e perceber que eu já não sou mais a mesma passando por eles e entender como eu quero reagir a esses problemas agora, já que eu não sou a mesma que reagiu tempos atrás, o que eu aprendi de lá pra cá, o que eu quero fazer diferente, porque é muito fácil a gente falar que a gente mudou até a gente topar com a mesma situação canalha que a gente teve que sobreviver. É muito fácil a gente achar que a gente evoluiu e que a gente não é mais aquela pessoa e que agora a gente faria tudo diferente. Até a gente topar com exatamente a mesma situação e a gente vê que talvez a gente seja o mesmo e que talvez a gente ainda precise aprender a lidar com as questões de uma nova ótica, porque o jeito que a gente já tentou consertar, a gente já viu que em um certo período não funcionou. E por que a gente insiste em ter a mesma solução? Porque a gente é a gente. Então é um pouco daquela coisa da Clarice, sabe? Se eu fosse eu, aonde eu guardaria aquele objeto que eu perdi? Eu acho que é fazer essa reflexão, entender esse encontro, mas entender também de que, Mona, vamos parar de guardar essa coisa nesse lugar que você já viu que não deu certo, sabe? O que a gente aprende dessa coisa? Porque se a gente não aprender, as coisas vão voltar. E quando a gente realmente aprende, aí a gente passa por elas de uma forma um pouquinho só mais tranquila. Mesmo que seja desafiador. Desafio sempre vai ter, né, menina? Ai, que palhaçada. Mas eu acho que esse ano eu tô entendendo as coisas que eu era pra aprender. Ou não também, né? Porque cada vez que eu acho que eu aprendi um babado, o babado fica mais louco e eu falo, caraca, não entendi foi nada. O que eu tô fazendo aqui? Ao mesmo tempo, que eu acho que vocês de fora devem conseguir sentir isso. Que eu mudei tanto, que eu... Nossa, gente, eu dei um triplo twist carpado em quem eu sou. Eu sinto, pelo menos. Ao mesmo tempo que eu topo comigo mesma a cada esquina que eu viro, sabe? E aí eu tô um pouco nesse lugar de entender essa nova Amanda, com a antiga Amanda, e todas as coisas boas que existem dentro de mim e que eu não quero abrir mão, e todas as coisas tenebrosas que a gente vai abrir mão sim, porque a gente tem que evoluir, né, meninas? E eu tô ficando assim. O que vocês estão achando? Arrume-se comigo sem falar de arrumar, né? Pois é, falei. Mas eu acho que o que eu mais entendi esse ano, definitivamente, é que eu quero confiar em mim. Mas eu quero confiar em mim de verdade. E estar muito confiante de quem eu sou, sabe? Tipo assim, eu não quero me arrepender de ser eu. E eu não quero me encolher. Eu quero crescer. E pra isso eu quero evoluir. Mas num estado de expansão, entendeu? Tipo, eu não quero tentar evoluir diminuindo as coisas que eu sou. Eu quero tentar evoluir sendo big. E apreciando as coisas que eu sou, que são boas e etc, etc. E nesse processo, eu fiz uma coisa que tem me ajudado muito. Ou não sei, na verdade, tô tentando que me ajude. E aí eu vou falar pra vocês tentarem fazer também aí na casa de vocês, que é... Eu fiz uma lista de como eu posso amar melhor. E eu não sei o quanto isso faz sentido sobre pensar em mim, mas pra mim faz. E eu percebi que eu preciso me educar a amar melhor. No sentido que eu preciso me educar a amar sem me encolher, mas escolher quem eu quero amar de uma forma mais bonita. Porque quando eu não amo o outro, eu não me amo. E eu só consigo amar o outro quando eu me amo. É um movimento assim, sabe? Enfim, talvez tenha ficado muito perdido, mas talvez tenha feito sentido pra vocês. E é isso, tava com saudade. Agora eu vou mostrar o meu look, que ficou assim, com muitos anéis, muitas coisas. E é isso. Um beijo, uma boa semana, um bom dia, uma boa noite, uma boa vida pra todo mundo. Um beijo e até a próxima.